Salve Maria, tudo bem? Maria, tudo bem? Como é que estão os senhores? Tudo bem aí? Graças a Deus. Tudo bem. Tranquilo. E a câmera, tá ligada? Ligou. Ainda não aparece pra mim. Ah, agora tô vendo. Show. Boa, pessoal. Semana boa essa também? Sempre é boa, né? Você sempre fala que tá bom? É, Sempre fala que tá bom. Deixa eu ver aqui. Boa. Deixei a gente um do lado do outro aqui. Então tá, pessoal, muito bom. Me contem aí dos temas de vocês. Se quiserem comentar qualquer coisa também, falem aí. Eles não vão querer falar porque eu tô aqui. Ah, tá. Pode crer. E aí, Jenner? De Se eu boa? ficar sabendo, meu filho. Estão tudo no purgatório. Tudo no purgatório. Cada coisa oculta é uns 3 aninhos. Eu vou botar o headphone aqui, tá? Beleza. Show de bola, então. Então é isso. Falem aí dos temas, então. enquanto a tarefa, eu fiquei em dúvida se Ah, você tinha falado para fazer um resumo isso. da leitura. Só que eu não entendi se era do livro de São João Bosco Uhum. ou se era do Coda. Do Coda, do Coda. Ah, o do Coda? Isso. É, o São João Bosco ali é bem, né, basicamente o resumo do que a gente tá falando ali, né, do que a gente tá falando aqui. Então, assim, é uma coisa de reforço e é um livro de santo, sabe? Entendi. Vocês vão poder falar, pô, eu li São João Bosco, entendeu? Que é também uma das grandes fontes que tem sobre história sagrada, história da igreja, né? Ele tem 2 livros, História Sagrada e História Eclesiástica, são importantíssimos, né? E eu uso ele para fazer essas aulas também. Outra coisa que eu uso é esse livro do Dom Rodrigo, que eu peguei da casa do Jones, que veio aqui, né, com as minhas coisas. E, enfim, faço bastantes pesquisas e conhecimentos prévios que já estudei uns anos atrás e tal. Bem, mas e aí, qual que foi o desempenho? Acharam que fizeram boas anotações e tal, conseguiram captar? Sim, Vocês foi acham? bom. Eu fiz Hum, no Coda também o resumo e no papel. aham. Arthur, Fala. cara, eu esqueci de passar para eles a questão das páginas do livro do São João Bosco. Vocês tinham visto, não, meninos? A gente leu. É? Mas essa aqui que ele Vocês falou ontem, leram, vocês leram essas qual aqui você parte? passou ontem, né? É, exato. Ah, não, isso aí não. Essas aqui não, eles não viram essa, tá? Ah, tá. E Leram qual? ele fez a minha, Leram qual? beleza? Essas que tu passou 11, da 12 até 18, Uhum, isso. tá? Aham. Essas eles não viram ainda, viu? Tá, eles viram só o começo então? Só ali a criação e tal? É. Tá, beleza. Não, tranquilo, também é bom. Daí pode fazer durante essa semana aí, são. Vocês vão levar uns 10 minutos no máximo, 5. É bem tranquilo. A ideia é justamente isso. Quando vocês lêem aquilo, ó, lembrei da aula. Mas me digam uma coisa antes da gente começar também. Vocês estão aprendendo mais lendo o Coda depois, ou seja, com a fixação, ou enquanto eu tô falando? Lendo Coda. Lendo Lendo o Coda. Coda. Eu já é de se esperar mesmo. Então, assim, a gente. Comigo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Primeiro tem que ter um choque, uma imersão, uma injeção. E depois, quando eu começo a ler, as coisas começam a fazer mais sentido, eu começo a organizar melhor, né? Como eu sou assim, então eu já estou fazendo isso porque, né, tem que ver se vocês são melhores assim também. Então, que legal. É bom porque daí vocês treinam leitura, raciocínio lógico, esquema, resumo. Muito bom, excelente. Então tá bem. Vamos começar aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. vai por nós. Vamos lá então. Então, gostei muito que vocês também estão mandando comentários ali no Coda. Fenomenal. Né? Além de ler, estão perguntando. Essa coisa da pergunta, pra mim, é muito importante. Quanto mais vocês me pararem no meio da aula para perguntar, pra mim, é melhor e mais satisfatório, porque aí tem essa interação. Não é só vocês estão recebendo, sabe? Vocês estão interagindo também. Então, assim, qualquer coisa me perguntem, tá?
não só de dúvida, mas veio algum pensamento, gostaria de perguntar, é isso mesmo, né? De me explicar alguma coisa sobre o que eu estou falando, etc. Né? Compartilhar alguma experiência pessoal. Essa interação é muito importante, tá? Então, assim, podem ficar me perguntando à vontade, falando à vontade, tá? Daí levanta a mãozinha que eu paro e vocês falam, tá? Também eu acho que continue fazendo as perguntas no Coda, né? Eu vi que só o Joseph está fazendo, não sei se tu está fazendo pelo dele também, Pedro. Mas é bom, eu gostaria de ver a dos dois, os comentários dos dois, né? Porque se tiver alguma dúvida durante a leitura, já escreve ali que eu vou responder, tá? E também podem pesquisar por si mesmos, se quiserem. E a partir de hoje eu vou sempre mandar meu Coda para vocês também, porque aí vocês podem ir lendo ele também enquanto eu estou falando, caso vocês prefiram, né? Não sei se vocês preferem só ouvir e depois só ler, mas isso é com vocês, né? Então é isso. Aviso prévio. Muito do que eu vou falar nessa aula não é doutrina da igreja. Ou seja, o Papa não pegou e falou infalivelmente que, por exemplo, o que eu vou falar aqui sobre geografia, geologia, atmosfera terrestre, biologia, nem tudo isso aqui é absolutamente definido, tá? Pela igreja. Mas é a visão desse nosso curso aqui, né? É uma visão que vai contra a maioria desses cientistas modernos, do mundo moderno, dos mundanos, dos pagãos, sim, e por isso que ela é muito digna de crédito, né? Mas, por exemplo, existem outros católicos que podem discordar comigo, por exemplo, de mim, por exemplo, sobre o formato do continente da Terra naquela época. Coisas acidentais, tá? Mas tudo aqui que eu peguei pra vocês, assim, é o mais top, é o mais refinado, é o que as pessoas mais concordam, tá? É o consenso dos melhores. Mas podem existir pessoas que achem que, não, eu acho que isso que tu tá falando, nessa hora, o dinossauro, não sei o que, já não existia. Bem, isso aí é questão acidental, entendeu? Não tem problema se o cara acha isso, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Nós concordamos com isso que eu vou apresentar, tá? Nesse curso aqui. Então, bem, esse é o aviso. Então vamos lá. O mundo pré-diluviano. Bem, o que é o mundo pré-diluviano? O mundo pré-diluviano é o mundo do antes do dilúvio, né? Ou seja, é aquele mundo imediatamente depois da queda do pecado original, né? Ou seja, desde que Adão saiu, ali Caim, Abel e todo mundo ali é pré-diluviano, tá? Vieram antes do dilúvio. Então, Adão e Eva tiveram Caim, depois eles tiveram Abel, depois teve o primeiro assassinato, depois Caim fugiu, como eu falei pra vocês, né? Não quis se arrepender, não quis se converter. E aí Adão e Eva tiveram Sete, né? Pra repor, digamos assim. Seria o filho substituto, o outro filho bom, né? E depois disso eles tiveram mais, sei lá, centenas de filhos, né? Caim, aquele que é mau, se casou com alguma dessas mulheres que nasceram de Adão e Eva, ou que nasceram talvez de Sete mesmo, né? Já que Abel não pôde ter filhos. E os filhos de Caim, como eu falei para vocês, fundaram aquilo que a gente chama de Cidade dos Homens, né? Santo Agostinho, quando ele escreve aquele livro Cidade de Deus, ele faz essa comparação. A cidade de Deus são dos homens que amam a Deus, e a cidade dos homens é a cidade dos homens que amam aos homens, né? Que são mundanos. Então Caim é o fundador dessa cidade má, né? E os filhos deles também vão se espalhar muito, né? Como a gente já vai ver aqui. Sete se casou. Sete, aquele filho bom, se casou também com uma dessas mulheres que nasceram de Adão e Eva, tá? E esses filhos deram origem à cidade de Deus, a cidade dos bons. Falei pra vocês também que Sete é o primeiro daquela linhagem, né, que vai dar origem a Davi, Moisés, Nosso Senhor Jesus Cristo e tal, né? São desses filhos bons, né? Desses filhos bons. Por quê? Porque Noé é filho da cidade de Deus, ou seja, é filho de Sete e não de Caim, tá? E já que de Noé, né, enfim, vem os seus filhos, e os filhos de Noé que deram origem, de novo, a todos os homens que vivem hoje em dia, então, Nosso Senhor Jesus Cristo veio de Sete e não de Caim. Então tá, naquela época, agora eu vou falar um pouco sobre aspectos sociais, geológicos, climáticos, biológicos, etc., né, daquele tempo. Porque o que vocês mais vão perceber aqui é que o mundo daquele momento, ou seja, o mundo antes do dilúvio, era muito diferente desse planeta Terra que nós conhecemos hoje, né? Então, para começar, que o homem tinha um material genético perfeito,
tinha uma saúde perfeita, né? A gente era muito forte, muito ágil, tinha uma vida muito ativa, a gente era absolutamente saudável, né? Era como se cada homem fosse um ser humano, um super-homem, cara. Impressionante. Um negócio assim, de cair os butiá do bolso, né? Como falam lá na minha terra. É um negócio muito impressionante. Todo mundo tinha um vigor impressionante. Pareciam super-heróis mesmo, né? Bem, também tinha muito mais oxigênio na Terra naquela época. Então os homens eram mais altos, as plantas eram mais altas, os animais, tinham muitos animais enormes, sabe? Hoje a gente conhece de animal enorme o que? Girafa, elefante. Naquela época era absurdo. Absurdo. Lembrem, é o tempo dos dinossauros. Existiam dinossauros aqui, cara. Tá? O homem conviveu com os dinossauros. Então, assim, é um negócio absurdo. As plantas e os animais eram muito grandes. E o ser humano também era maior, né? Então, assim, hoje a gente é muito tampinha. Muito tampinha. Os caras deviam ter 2 metros, entendeu? 2 metros era o normal, assim. A galera era muito grande. E, claro, até o dilúvio também se passaram milhares de anos, né? Tanto é que Adão viveu 930 anos e morreu antes do dilúvio, né? Morreu antes do dilúvio. Eu acho que teve uns 2000 anos de história até que aconteceu o dilúvio, né? Depois a gente dá uma olhada em datas melhor e tal, mas foi mais ou menos isso, foi muito tempo. Mais ou menos do nascimento de Nosso Senhor até os tempos de hoje, foi o que as pessoas também viveram antes do dilúvio. Ou seja, foi tempo pra caramba também. Tempo pra caramba, tá? Esses filhos, então, se passaram 2000 anos, o pessoal se espalhou pela Terra. Se espalhou pela Terra, né? É possível fazer um cálculo matemático, de acordo com alguns gráficos modernos, e a gente pode estimar que existiam bilhões de pessoas vivas. Bilhões de seres humanos vivos. É muita gente. É muita, muita gente, tá? E tinha mesmo. Tinha mesmo. Então, assim, hoje tem 8 bilhões, lá devia ter 2. Mas ainda é muita coisa. Legal, bem, pai. Dá pra escutar daqui o som. Bem, então eles se espalharam pela Terra, né? E quando eles se espalharam pela Terra, também criou um afastamento genético, né? Então, assim, a genética começou a diferenciar. Tinha um pessoal era mais alto, outro mais baixo, outro tinha um olho assim, um olho assado. E aí, quando juntava essas pessoas diferentes, quando esses muito distantes se juntavam, nasciam pessoas absurdamente maiores, né? Pessoas muito grandes. E a esses gigantes a Bíblia chama de titãs, né? Você já deve ter escutado falar que antes do dilúvio tinha os titãs, né? Os gigantes. Então, os gigantes são isso, né? São essa mistura de pessoas. Então o pessoal nascia gigantesco, assim. Tipo Golias mesmo. Bem. Então, os homens, como eu falei pra vocês, eles viviam mais ou menos uns 900 anos. Porque eles tinham uma vitalidade muito forte. E era tão forte que atrasava absurdamente a velhice deles. Absurdamente. Matusalém teve quase 100 anos de idade. 100 anos. 1000 anos de idade. Né? Então, assim, eles viviam muito mesmo. Eles viam... A gente hoje, quando dá muita sorte, a gente vê os nossos bisnetos, né? Esses caras viam, tipo, 10 gerações pra frente. Nossa, séculos pra frente. O cara vê o neto do neto do neto do neto do neto, entendeu? É uma coisa muito grande. Muito grande. Tá? Então esse contato familiar era muito intenso também. Eles tiveram muito tempo para crescer e se multiplicar, né? E agora vamos falar um pouco mais sobre o mundo, né? Não sobre o homem. As árvores, os frutos, todos os entes vegetais, eles eram muito vigorosos e pujantes, né? Ou seja, como tinha muito oxigênio na Terra, quando a gente sai na rua hoje, ou mesmo numa fazenda, sai no mato, a gente vê muita natureza, é claro. Só que naquela época era muito mais. Muito, muito, muito mais. As plantas eram enormes e tinham muito mais plantas. Era assim, a natureza era repleta, era a coisa mais viva do mundo, parecia realmente um paraíso. Quando vocês pensam assim, um paraíso terrestre, é tipo assim, nossa, tem muita planta, é muito verde, é muita água, é muito tudo, tem bicho pra lá e pra cá. Hoje em dia, tu sai por aí, no campo, tu não vê tanta abundância de animais. Ah, passou um grupo de 20 pássaros no céu. Ah, lá longe tem as vaquinhas do vizinho. Mas, cara, naquela época
Tipo, tinha dinossauro andando por ali, o pterodátilo voando na tua cabeça, milhares de bichos andando assim, tinha um cervo pulando ali. Cara, era muita vida. Muita vida. O mundo era muito mais vivo do que hoje. Muito mais. E claro, Arthur, mas existem mais do que trilhões de animais hoje, sim? Então eu imagino que era aquilo lá. Era muita coisa. O mundo todo era muito mais belo, pode-se dizer, com certeza. Né? Bem, lembrando também que é muito provável que quando Deus criou os animais, que a gente viu lá nas primeiras aulas, ele fez assim, ele não criou o Rottweiler, o não sei o que, o Bulldog alemão, ele não fez todos os tipos de cachorro. É muito mais provável que Deus tenha feito um tipo de cachorro só. E esse cachorro continha nos seus genes toda a potencialidade de se dividir, de se variar no seu fenótipo, né, que é aquilo que aparece por fora, e assumir vários tamanhos diferentes na sua descendência, cores de olhos diferentes, variação de inteligência, né? Então, assim, provavelmente Deus fez um tipo de bicho só para cada espécie que existe, para cada família. E essas coisas, e esses foram se com o tempo, com os passar dos milhares de anos, eles foram se dividindo, né? Por exemplo, então separou-se o lobo do cachorro, entendeu? O lobo e o cachorro são essencialmente a mesma coisa, sim, são essencialmente a mesma coisa. Assim como o tigre e o leão são essencialmente a mesma coisa. Só que são milhares de anos vivendo em ambientes diferentes e sem se reproduzir com aqueles que moram lá muito mais longe, que vivem no frio, o tigre siberiano, por exemplo. Né? E isso vai criando um afastamento genético que cria essas várias espécies que nós vemos hoje. Mas provavelmente Deus fez um só. E aí esse um só foi, né, se multiplicando. Tá bom? Bem, adendo. Essa derivação que eu estou falando para vocês, ou seja, essa multiplicação de tipos, ela pode ter acontecido muito antes do dilúvio e depois, como Deus fez isso, digamos assim, como uma potencialidade interna, mesmo depois que teve o dilúvio, ou seja, sobreviveu, sei lá, que tipo aqui na Arca de Noé. Quando Noé soltou esses bichos, continuou essa diferenciação, tá? Ou seja, podem ter existido... Não, podem não, né? A gente sabe hoje pelo registro fóssil que existiram milhões, bilhões de espécies que já não vivem hoje, mas que já existiram, que já caminharam pela Terra. Ou seja, tinha uma variedade de animais que nós não fazemos ideia, né, no passado. Assim como hoje em dia existem muitos animais que não existiam naquela época. Por quê? Porque essa coisa de poder variar, de poder mudar, ela também acontece depois do dilúvio, né? Então tem bicho hoje que não existia antes do dilúvio. Tem bicho hoje que existia antes do dilúvio. E tem bicho que já não existe mais, tá? Isso é muito interessante. Como eu falei pra vocês, a coisa mais legal de todas é os dinossauros, né? Não tem como não ser, assim. Sempre chama atenção o fato de que o homem viveu com os dinossauros. Cara, isso é impressionante. Isso é muito impressionante, porque a narrativa mentirosa, ateia, evolucionista nos diz que não. Os dinossauros eram os reis do mundo, os reis da Terra. Mas 65 milhões de anos atrás, né? Que foi quando caiu um meteoro na Terra. Nossa, e aí mudou tudo e não sei o que, né? A narrativa dos ateus, basicamente. Isso é mentira. Isso é mentira. O dinossauro viveu com o ser humano e o ser humano dominava o dinossauro, né? Mesmo depois do pecado original, é muito provável que o homem tinha, assim, ainda um resquício daquilo que eu falei pra vocês, que era aquele domínio dos animais, né? Ou seja, aquela capacidade de se relacionar com eles de modo a se impor sobre eles. Então, sim, era possível que um homem conseguisse se impor sobre um Tiranossauro Rex, por exemplo, né? E sobreviver a ele, né? Isso acontecia. Então, sim, teve esse contato aí, tá? E isso é muito impressionante. Imagina só, cara, a gente vê esses filmes aí de dinossauros, esses documentários, e são bichos que são maiores que um prédio, cara. Sabe? A nossa casa é só do tamanho da perna do bicho, né? Não tem nem o corpo nem a cabeça. Se sabe já que tem bichos de animais de mais de 20 metros. 20 metros, eu não sei se você sabe o que é 20 metros. São basicamente 10 casas, uma em cima da outra. E esse é o tamanho do bicho. A gente acha que uma girafa é grande, pô. Girafa é no máximo umas 3 casas, 2. Imagina esses bichos, cara. É impressionante.
né? Uma mordida assim, uma mordida de um Tiranossauro Rex, por exemplo, eu acho que são toneladas de força. São toneladas de força. Só a cabeça dele... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá meio bagunçado, mas... Eu tenho certeza que só a boca dele é do chão até da minha casa, pô. Assim, é uma coisa muito abissal. É muito grande. E a gente conviveu com esses animais, né? Então essa é mais uma das maravilhas aí do mundo pré-diluviano. Apesar de, né, com certeza ser muito perigoso. Muita gente deve ter morrido, né? E, enfim, é complicado. Assim, só de tu poder olhar pro céu, ver aqueles bichos lá de 10 metros voando, é uma coisa impressionante, né? Bem, também tem muitos desenhos. Opa, pode falar aí. Mas se existia dinossauros antes, por que não existe hoje? Eles entraram na arca? Então, essa é uma questão disputada. Não, isso é uma ótima pergunta. Todo mundo quer saber esse negócio. Ninguém sabe dizer até hoje se entrou dinossauro na arca, ou se Deus achou melhor matar esses bichos porque o homem não tava aguentando mais, ou se... sei lá, pô. Como é que vai entrar um bicho de 20 metros na arca de Noé, né? Como é que é? O Majungasauro, aquele bicho. Pô, não dá pra fazer. Na minha opinião, Deus matou eles no dilúvio. Não sei, eu já ouvi até conversa, teorias de que... Vocês estão ouvindo ainda? Quando ele abrir, eu respondo a pergunta lá. Beleza, vamos continuar então. Tá ouvindo aí, Joseph? Sim. Beleza. Então, entrou ou não entrou na arca, né? Ninguém sabe dizer, pô. Ninguém sabe dizer. Eu já ouvi teorias também de que os dinossauros seriam uma espécie de... seriam seres criados por Deus pra punir aquelas pessoas que eram más, né? Aquelas tribos que viviam mais ao sul do planeta. E que aí então Deus teria banido esses dinossauros pra ficar só nesse canto da terra. Sei lá, eu não sei, tá? Essa parte eu já não me aprofundei muito. Na minha opinião, eles morreram no dilúvio, porque não era da vontade de Deus salvar essas criaturas. Porque percebam, quando Adão cai, Adão ainda é muito inteligente. E ainda conserva muito daquelas coisas daquela sabedoria, né? Só que o tempo vai passando, já se passaram 2000 anos. Então esses netos de Adão já não sabem, já não são tão bons. E os dinossauros estão tocando terror no pessoal, né? Então assim, parece que é uma obra da misericórdia divina também, bem. O ser humano já não é mais capaz de lidar com esses animais aí. Vamos acabar, vamos matar todo mundo. Isso é o melhor, é o certo a fazer, né? Se der pra mutar aí, tá? Porque tá dando um barulho. Mas enfim, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que Deus achou que não era mais conveniente que existissem esses dinossauros. E também, assim, eu já vi o Dr. Rômulo falando isso, é muito interessante, e pela minha própria infância eu posso falar isso. Eu acho que Deus também gosta de... Com certeza Deus gosta que nós investiguemos a obra dele, a criação dele, né? Porque quando a gente fica fascinado com o que ele fez, a gente acaba amando mais a ele, né? Então essa coisa, todo esse mistério em volta dos dinossauros... que, nossa, morreram há muito tempo, tá todo mundo enterrado. Meu Deus, achei um osso gigantesco aqui, uma mandíbula, um dente desse tamanho, o que é isso? Né? Isso faz com que a gente fique fascinado pela história, fascinado pela Terra, enfim, pela criação divina. O mesmo se dá com o tamanho do universo. Nossa, existem bilhões, trilhões, zilhões de estrelas, que isso? Então o universo é uma coisa enorme, incomensurável. Exato. Por que Deus fez isso? Bem, em parte eu acho que é para que a gente se maravilhe com a grandeza dele, né? Com o quão antigo ele é, né? Ó, beleza tão antiga e tão nova, vai dizer Santo Agostinho. Incrível. Maravilhoso. Então, em parte, eu acho que isso. Eu acho que ele também matou os dinossauros pra gente poder brincar de paleontólogo, né? Poder brincar de investigar o passado da Terra. Tá, essa é a minha opinião. Bem, dando sequência aí, então... O cientista Dalto Lourenço, ele fala assim: o sistema hidrológico da Terra também era diferente. O que é hidrológico? Hidro é sempre água, tá? Sempre pensa em água quando eu falo hidro, né? Hidroelétrico, hidrológico, então sempre tem a ver com água. Hidrológico seria o sistema de irrigação da Terra, ou seja, naquela época, como eu falei pra vocês, não chovia. E não é só no Jardim do Éden que não chovia, né? Que o Joseph perguntou esses tempos aí. No mundo inteiro não chovia. Não existia chuva.
Como é que funcionava? Bem, a Bíblia, a Sagrada Escritura fala assim: existia uma névoa que chegava pela manhã e que irrigava toda a terra, ou seja, como se fosse um sereno, né? Uma neblina que dava todo o vigor necessário para todas as plantas da terra. Ou seja, ninguém dependia de chuva para a coisa acontecer. Né? Hoje em dia, por exemplo, se perdem bilhões e bilhões de dólares todos os anos porque não chove. E aí morre todos os hectares de milho, acabou. Então o fazendeiro vai à falência, o pessoal fica com fome. Por quê? Porque depende da chuva. Né? Só que antes, Deus tinha feito um sistema hidrológico muito mais inteligente e muito mais eficaz. Né? Como é que ele fazia? Então, vocês já perceberam que quando... Não sei se vocês já regaram planta, mas eu vou falar pra vocês como é. Que eu tô construindo uma horta ali, hoje eu tava capinando lá. Legal pra caramba. Então, como é que funciona o negócio? Basicamente, aquele solzinho da manhã, aquela leveza, né? Aquela umidade matinal, depois de uma madrugada inteira de sereno, né? Que deixa todas as plantas úmidas. Não sei se vocês já viram, mas às vezes a grama fica molhada, né? Na verdade, sempre. A grama que fica na rua sempre está molhada de manhã. Isso é porque existe uma umidade, um sereno, né? Então imaginem que Deus fazia isso, só que numa quantidade suficiente para dar toda a hidratação necessária para todos os entes vegetais. É isso que ele fazia, né? O sol da manhã, ele não é capaz de fazer com que evapore essa água. Se vocês um dia cuidarem de um jardim, vocês vão ver que o horário certo de regar não é meio-dia, não é 2 da tarde, é de manhã. O melhor horário é de manhã, porque não é o sol quente. Ou seja, não é o sol que vai fazer com que aquela água vá embora, não. É um sol muito mais suave, né? Então as plantas vão absorver aquela água e vão dar muito mais frutos. Vão florescer muito mais, vão crescer muito mais, vai ser muito mais eficaz, né? Pelo contrário, se alguém só rega meio-dia, é muito provável que essas plantas morram muito, muito em breve, né? Então era assim que funcionava a Terra, né? Era uma coisa muito mais inteligente, no sentido de funcional, né? Então, assim, na minha opinião agora, de novo, na minha opinião, eu acho também que a chuva, esse sistema inferior, e que inclusive causa muitos problemas ao homem, causa enchente, causa não sei o que, é um castigo, é uma punição pelo pecado dos homens. Nós merecemos, é óbvio, né? Mas, então, antes Deus tinha feito algo ainda mais maravilhoso, né? E muito mais miraculoso. Muito mais miraculoso. É uma coisa assim que mostra de fato a ação de Deus ali, né? É uma coisa impressionante. Eu não sei exatamente a explicação científica, se era alguma coisa que saía do solo, ou se era... Eu não sei como é que funcionava, tá? Mas o fato é isso que a Sagrada Escritura nos conta, né? Outra coisa que era diferente naquela época era a atmosfera, ou seja, a composição química da atmosfera. Tinha muito mais, como eu falei para vocês, tudo tinha muito mais vigor, os homens, os animais, as plantas, todo mundo era muito maior, todo mundo tinha muito mais saúde, ou seja, tinha muito mais esses elementos necessários, né? Creio eu que seja uma abundância muito grande de oxigênio, né? Muito grande de oxigênio. Inclusive até os ateus concordam com isso, porque, lembrando, os católicos, o que eles acreditam? Eles acreditam em pré-dilúvio. Os pagãos acreditam em pré-história, né? Na verdade, quem fundou essa tal de pré-história foram os protestantes, né? Mas ainda assim, o que eles pensam? Não, tem bilhões de anos aqui, o ser humano tem milhões e tal. A gente não, a gente acha que o ser humano é uma criatura recente, que tem entre 10 mil anos e 6 mil anos de história, de criação, né? E que independente da idade do universo, não existe essa tal de pré-história, né? O que existe é esse mundo que veio antes do dilúvio, né? Não existe isso de, não, enfim, acho que eu me fiz entender. Pode falar. É falar ou é só risada? Não, Pode falar, pode. é porque os protestantes... O quê? Ficou sem voz, eu não ouvi. Nossa, um José lá no fundo. Nosso patrono. É por conta que os protestantes não acreditam... Não, eles acreditam no dilúvio, sim. Acreditam, sim. Eu não sei dizer o porquê que foi... Eu digo os protestantes porque quem inventou foi um protestante, né? Isso é uma visão historiográfica protestante.
essa coisa de pré-história e tal. Mas o mais correto para a gente tratar aqui, já que a história é o estudo do homem no tempo, né? O estudo esse trajeto do homem, né? Enfim, ou é o relato das coisas criadas, né, ao longo do tempo. Particularmente, eu acredito numa Terra. Eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre se a Terra é muito antiga ou muito nova, tá? Não é contra a fé achar que a Terra tem milhões de anos. O que é contra a fé é o evolucionismo e achar que o homem é um ser antigo, um hominídeo, etc. Que é evolucionismo também, né? Mas assim, em síntese, o que existe para nós, enquanto tratando da história do homem, é o pré-dilúvio. Por quê? Porque na pré-história, cara, eles falam, pré-história é tudo que veio antes da escrita. Tipo, isso é um jeito errado de medir a história, entendeu? Tanto é que, provavelmente, como a gente vai falar aí, Adão foi quem inventou a escrita. Então, tipo, não demorou muito pra surgir a escrita. Então, o que é pré-história, pô? É os primeiros anos da vida de Adão e os bichos aí do primeiro, segundo, terceiro dia da criação, quarto, quinto, enfim. Qual que é? Entendeu? Essa não é a nossa métrica. A nossa métrica é o que veio antes do dilúvio e o que veio depois, tá? Essa é a nossa métrica aqui. Não é pré-história e história recente, tá? Mas enfim, é só um comentário. Isso não é muito importante não. Fica tranquilo, né? Isso é mais necessário falar para quem foi para escola, para quem sofreu lavagem cerebral, né? Como você sabe, eu fui e tal. Então é isso que eles ensinam. Eles falam assim, ó, a pré-história é isso aqui, são bilhões de anos, é uma coisa gigantesca, e o ser humano surgiu no finalzinho da pré-história, e aí depois criou a escrita, enfim, tá, isso aí é bobajada, entendeu? A gente não precisa disso aí. Bem, continuando então. Então vocês entenderam como é que funcionava a água, né? Não tinha chuva, o que tinha era essa neblina que era muito mais poderosa do que a chuva e que não causava nenhum problema, muito pelo contrário. Outra coisa, então, tinha essa mudança atmosférica, então tinha outros elementos químicos na atmosfera que faziam... Isso tinha muitos benefícios para a saúde também. Existe uma coisa hoje, não sei se vocês conhecem, mas na medicina, que se chama câmara isobárica. Vocês já ouviram falar disso aí? Câmara isobárica? Então, quando uma pessoa está muito doente, vai lá e faz uma cirurgia, ela pode levar muito tempo para se recuperar, ou ela pode ser jogada numa câmara isobárica. Câmara isobárica é o quê? Câmara isobárica é, digamos assim, uma sala com uma alta concentração de alguns elementos químicos, né? Que faz com que, como que um milagre, a pessoa se recupere 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido. Então, tipo assim, nossa, eu tive que remover 50% do meu fígado. Nossa, estou muito mal. Joga o cara numa câmara isobárica. Ele vai 10 vezes mais rápido, ele vai se recuperar, vai estar pronto para ir para casa, tá? Então, tipo, por quê? Porque por conta dessa presença, essa pressão maior, né, que existe no ambiente e esses certos elementos, né, essa abundância e tal, que dá justamente essa pressão, né? Então pensem que se isso é usado na medicina hoje para curar um monte de doença, para ajudar um monte de gente, o mundo era uma câmara isobárica gigantesca. O mundo inteiro era isso. Ou seja, caramba, cortei a minha mão. Muito rápido, o cara tá são e salvo. Tava ali trabalhando, tava arando a terra, nossa, bati o machado no meu pé, abri um buraco no meu pé. Ok, não é tanto problema. A gente vive numa câmara isobárica gigante, sabe? Então, tipo assim, sim, a dor entrou no mundo pelo pecado? Sim. A morte entrou no mundo pelo pecado? Sim. Mas percebam como esse mundo era muito melhor, a ponto do cara conseguir viver 1000 anos. E a ponto do cara, tipo, se lascar todo e em 2 toques o cara tá 100%. O mundo era muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente é muito mais frágil. Tudo, depois do dilúvio, tudo ficou mais frágil. Ficou deteriorado. Tudo. Tá? Tudo mesmo. Tudo mudou. Por isso que vocês veem que hoje, nossa, quem passou dos 100 anos meu Deus do céu, o cara mais velho do planeta, né? Não, o cara viveu 9 vezes menos do que Adão, pô.
Não era pra ele ser especial, entendeu? Não era pra ser especial. Ah, o cara tem uma doença, ele fica meses de cama. Ah, eu quebrei a minha perna. Putz, grila, cara. 4 meses sem andar. 4 meses sem andar. Num pré-diluviano, cara. Aqui, ó. Não chega nem a um mês, pô. Já recuperou, tô bem, tô correndo, tô jogando futebol já, pô. A coisa é diferente. Coisa diferente. Tá, então isso era muito impressionante. Bem, tinha uma uniformidade climática muito maior do que hoje em dia. Então vocês sabem, né? Hoje em dia, Polo Norte, Polo Sul, pô. Caraca, aquilo lá é um mundo do gelo. Aquilo lá é mais gelado do que a Rússia, entendeu? Mais gelado que o Alasca. Aquilo lá é só gelo, só existe gelo lá. E agora, quanto mais no centro, quanto mais na linha do Equador, mais quente, né? Então vai ter muitos lugares que, nossa, vai passar dos 50 graus, entendeu? Arábia lá, pô, os caras vivem... Aquilo lá é um forno. Tem vários lugares na Terra, não sei se vocês já viram, mas existem lugares do planeta Terra onde tu pega, quebra um ovo, abre ele e o chão da calçada frita o ovo. O chão da calçada frita o ovo de tão quente que é. Tem lugar da Terra onde a placa do carro, a tinta do carro começa a derreter. Começa a cair no chão, o carro vira só metal, né? Então isso acontece. E tem lugares, por exemplo, que tu não tem nem que ter geladeira. Tem um cientista lá, o Francis Bacon, lá do século XVI, ele descobriu que o gelo retardava a putrefação, a deterioração dos organismos orgânicos, né? Da carne, enfim, de tudo que a gente come, né? Porque ele foi lá num lugar que estava super gelado e meteu as coisas embaixo do gelo, né? Então, tipo assim, tem gente que não tem que usar geladeira, pô. Pega a carne, joga embaixo do gelo e acabou, né? Então, são muitos extremos na Terra hoje em dia. E naquela época não tinha isso. Naquela época, assim, a mudança era muito menor. Era muito menor. Né? Era uma coisa muito mais constante. Em parte, isso se deve para um dos assuntos mais legais de hoje, que é a forma da Terra. Vocês estão olhando o Coda aí? Então abram o Coda agora, que eu botei umas fotos lá. São fotos importantes. Desçam até vocês acharem uma imagem do planeta Terra e abram o microfone para me avisar. Então, essa aqui é a Pangeia. O que é a Pangeia? Pangeia é o que se chama de o supercontinente. O que é isso? Você sabe como é que é o mapa mundi, né? Então aqui tem a América do Norte, a América Central, aquelas ilhazinhas da América Central e a América do Sul. No meio a gente vai ver a África, em cima da África vai ter a Europa, pra cá é a Ásia e aqui tem um monte de ilha que se chama Oceania. Aqui embaixo, né, que a gente vê no mapa mundi fica gigantesco, mas no globo é só uma coisa assim, é a Antártida, que é um outro continente. E lá em cima, lá no Polo Sul, não é um continente, aquilo lá é puro gelo mesmo, não tem terra lá, aquilo lá é só gelo, né? Então, essa é a formação atual. Só que o mundo só ficou assim depois do dilúvio. Antes do dilúvio, muito provavelmente a Terra era isso aqui. Tudo que a gente conhece, África, América, Europa e Ásia, eram um bloco só. Era uma coisa só. Não tinha América, não tinha África, era Pangeia. Pangeia se chama, né? Era um continente só. Tudo estava ligado. Tudo, tá? Inclusive o lugar do gelo, a Antártida. Inclusive aquele pedaço de terra lá que criou um monte de gelo em volta, a Antártida, também fazia parte do supercontinente. Era tudo um só, né? E a Sagrada Escritura parece que dá a entender isso. Eu não quero dizer que a Escritura fala isso, mas assim, fala que, né, separou a água da terra, né, não das terras. É algo assim. Então, pode-se dizer, parece, mas eu não estou falando que não estou falando que essa é a opinião da igreja, não estou dizendo isso, tá? Porque a igreja, ela só define dogmaticamente coisas muito importantes. Não vai ficar falando de ciência, de se o bichinho da Bíblia lá era um cachorro, se era um lobo. Não vai falar disso. A igreja não... Isso não é para a salvação da nossa alma, isso não é muito importante. Então, a igreja não vai ficar brincando com essa infalibilidade, com essas coisas, né? Então isso não é tão, tá? Mas é isso. Aqui no nosso curso é a Pangeia, tá? E muita gente concorda, eu diria que a maioria das pessoas
concordo com isso, porque é uma coisa muito interessante e não é sem fundamento. O mundo atual parece um quebra-cabeça. Eu não sei se vocês têm boas noções de geografia, mas depois vocês sabem assim, ó, a América do Sul, ela é assim, né? E a África, ela é assim. Parece que as coisas se colam. Parece que as coisas são um quebra-cabeça. E aí tu pega Madagascar, onde é que pode se encaixar? E se tu vira a Europa assim, ela pode ficar lá em cima. Tipo assim, parece que um quebra-cabeça, né? Parece que um quebra-cabeça. Então, assim, é bem provável que as terras se separaram depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio. É bem provável isso. Tá? Então, mundo pré-diluviano, Pangeia. Inclusive, os ateus também, até os ateus concordam que essa teoria da Pangeia é muito interessante, né? Porque, assim, se tu estuda ali as hidroplacas, toda essa questão de placas tectônicas e tal, tu vê que existe um movimento da Terra, né? Ou seja, as camadas da Terra, elas também se mexem, elas se batem o tempo todo. Isso dá muita coisa, isso até tsunami. Isso faz com que, tipo, uma coisa vá entrando para baixo, outra para cima. Então, é muito interessante, muito interessante. Depois a gente pode estudar sobre isso lá pra frente, quando a gente estiver falando mais sobre ciência e tal. Mas então, pensem que, além de tudo que eu já falei pra vocês, e dinossauro, caramba, tudo era um bloco só. Tudo era um bloco só. Então também era muito mais fácil pro homem se espalhar pelo mundo todo. Não tinha que construir barco pra ir lá pra América, e toda essa chegada do homem na América, não tinha essa dificuldade, entendeu? É só caminhar mesmo. Só caminhar mesmo. Então não vai ver uma montanha gigante cheia de gelo, entendeu? Não é isso. Existe uma uniformidade climática. Tá. Bem, continuando então, deixa eu. Daí eu botei outros mapas aqui também, né? Aqui mostra um pouco mais, agora com os nomes de hoje, muito legal aqui, ó, o nosso Brasil aqui, ó. Nosso Brasil era isso aqui. Daí essa aqui é a América do Sul, aqui é a América do Norte, e aqui, ó, a África cola certinho na gente, cara, um negócio impressionante. Impressionante. Daí vem a ilha da Austrália aqui e fica lá pra cima a Ásia, né? A Ásia, enfim, tudo. Muito interessante mesmo essa coisa, né? Fala aqui também tem outro que mostra bem os continentes também e também os países grandes, né? Tipo Índia, Austrália, né? Enfim, e aí agora fica aqui, ó. Nosso mundo atual é isso aqui. Mas percebam, parece um quebra-cabeça mesmo aqui, ó. Essa pontinha vem pra cá, muito interessante, tá? Então é isso. E outro, por fim, o mar era menos salgado. Então assim, essa coisa de nossa, tu põe água do mar na boca, tu quer, parece que vai morrer, parece que toda a água do teu corpo, sei lá, evaporou, acabou, tá? Também não era assim. Isso é mais uma coisa que veio depois do dilúvio. Então, bem, a exposição da geografia da Terra terminou. Eu vou cancelar aqui a transmissão da apresentação e vou continuar agora. Vamos falar um pouquinho mais dos seres humanos, né? Então, Caim foi o primeiro assassino, como a gente viu, foi o primeiro homem que pecou contra a misericórdia divina também, e ele foge porque estava com medo da punição de morte, né? Provavelmente ele achou que Adão ia matá-lo. Então, décadas depois, ele se casa com uma filha de Adão ou com uma filha de Sete. E aí ele constrói uma cidade. Então, ele foi o primeiro aqui a fazer o que a gente chama de urbanização, né? Urbanização significa urbis. Urbis, em latim, é cidade, né? Então, urbanização. Ele começou esse processo de tirar as pessoas do campo e botá-las, agrupá-las no ambiente, numa cidade, né? Seu descendente, Lameque, também era um assassino. Ele também foi o primeiro cara que cometeu esse desregramento, né? Em vez de ter uma mulher só, ele tinha duas, né? Porém, esse coitado aí teve 3 filhos que eram gênios. Era assim, gente alto nível de inteligência. Bem, não diz assim, são filósofos, não, mas assim, são gente esperta, entendeu? Gente que construía, gente que inventou coisas, inventores, sabe? Jabal foi o fundador da pecuária. Quando tu funda a pecuária, o que é pecuária? Pecuária é criar bicho cercado, ou seja, tu tira aquela necessidade, né, aquele desgaste, aquele esforço de ter que caçar. Não, tu deixa o bicho preso no teu curral, tu vai alimentando ele, deixa ele gordo e mata o cara, entendeu? É como funciona hoje.
É, ele que inventou isso. Ele que inventou isso. Então, ele também permitiu que pudesse se colher a lã, né, tirar o leite, os ovos. Então, assim, aproveitar outras coisas dos animais que não só a carne, né? Isso que foi possível graças a ele. É, então, isso nos permite também poupar muito tempo e é isso que permite hoje que a gente alimente o planeta Terra, né? É a pecuária. Junto com a agricultura, é claro, né? Mas, enfim, o primeiro agricultor foi Adão, né? Porque Deus fala que agora o homem vai ter que trabalhar e vai, né, na terra. Então, assim, o primeiro agricultor foi Adão, com certeza. Jubal, o outro filho dele, ele que inventou os instrumentos musicais, né? No caso aqui, a harpa e a flauta, né? A harpa, sabe o que é a harpa, né? É aquela coisa assim, de cordas. E a flauta, todo mundo sabe o que é uma flauta. É... Mas imaginem o como é difícil tu acertar qual que deve ser a grossura do fio, qual que é a grossura, qual que é o material do fio, como prende esse fio, qual que deve ser a distância desse fio com os outros. Imagina quantas vezes, assim, quanta sabedoria técnica tem que saber para fazer isso. Quanta sabedoria tem que saber para escolher o material certinho para fazer uma flauta, para fazer o buraquinho do tamanho certo, com o espaçamento perfeito entre o próximo buraco, e tu faz um negócio gigante assim. Cara, tem que ser muita sabedoria, entendeu? Tem que ter muita sabedoria para conseguir fazer esse negócio. É porque exige uma disposição perfeita, exige assim um conhecimento pelo menos de intuição, sabe? De eu sinto que a coisa é assim, de geometria, de matemática, de harmonia muito, muito grande. E assim, então assim, ele também está fundando aqui o entretenimento, de fato, mas a música é muito mais do que entretenimento. A música é uma coisa, é uma arte liberal, a música é uma coisa grandíssima, então assim, foi uma grande invenção, né? E o outro filho foi o Tubal-Caim, que eu não acho que ele fez a coisa mais importante, mas assim, tudo isso aqui é importante, depende do aspecto. Na minha opinião, a coisa mais elevada daqui é a música, porque é uma coisa que diz respeito à alma humana, né? E não diz respeito a coisas materiais no sentido de, não, isso aqui é eficiente para eu controlar a natureza, para eu me sair, para eu me dar bem e tal. Mas assim, Tubal-Caim foi muito genial. Muito genial, porque ele foi um ferreiro, né? Ele foi o cara da metalurgia. Então, ele é o cara que fazia faca, que fazia machado. Ele que inventou uma série de objetos cortantes, né? Facão não sei, mas enfim, né? E isso, cara, nossa, mudou a vida do homem para sempre. Sem essas ferramentas a gente tava lascado. E foi Tubal-Caim que inventou, né? Só que entendo assim, ele inventou. Bem, não é simples assim. Significa que ele teve que conhecer o metal certinho para fazer. Ou seja, já pressupõe que existem um monte de homens sábios o suficiente para cavar montanhas, para cavar a terra e saber distinguir aquilo que é bom do que é ruim. E então ele sabe, esse conhecimento acumulado do ser humano, recolheu essas pedras, esses metais, e esse cara conseguiu dar um jeito, sem tecnologia, de atingir um calor de 1545 graus. Ou seja, cara, é um negócio assim, eu não sei nem se... Cara, eu não sei. É muito grande. Muito grande. Pra vocês terem noção, sabe quando a chaleira tá apitando? Tá explodindo, parece que vai explodir a casa? Aquilo ali são 100 graus, tá? Ele fez 1545. Isso significa, ele derreteu metal. Ele derretia metal. E usava esse metal em moldes para fazer facas, machados, espadas. Negócio impressionante. Isso aqui é um tapa na cara de todos os ateus, porque eles falam, né, que o homem no seu início, né, na pré-história, ele era muito burro, né? Então assim, o nosso conhecimento era tipo, a gente pega uma pedra e começa, tipo, bate na pedra até ela ficar afiada e com isso a gente corta a carne, come. Tipo assim, como se o homem fosse real um macaco, assim, ou alguém incapaz, né? Quando, na verdade, os primeiros homens, graças à ciência infusa que Deus deu pra eles, faziam coisas absurdas. Olha isso aqui, cara. Entendeu? Sem tecnologia nenhuma, o cara consegue atingir esse calor gigante. E pior ainda, melhor ainda, além dele conseguir mexer com o ferro, foi ele que criou o bronze, né? O que é o bronze? Cara, o bronze é muito além. Não é só ferro. O bronze, ele é uma mistura de cobre
com zinco. E esse cara descobriu exatamente o quanto de cobre tinha que ter e o quanto de zinco tinha que ter. E qual que é a temperatura que ele tinha que atingir para conseguir misturar essas duas coisas. E aí ele descobriu que quando tu mistura isso, tu tem um outro metal. Um metal mais maleável, mas que é mais forte, enfim, né? Muito impressionante, muito, muito impressionante. Então é aí que se descobre o bronze, e aí se utiliza isso em várias coisas também, né? Então olha aqui como o homem tinha inteligência, né? Olha todas as coisas que ele conseguia descobrir, né? Lembrando, ele não tinha nenhum mecanismo de facilitar esse processo. Ele tinha que fazer tudo isso com a cabeça, cara. Cabeça, entendeu? Impressionante. Bem, continuando. Também teve um outro ser humano aí, chamado Noêmia, que foi quem inventou a lã, fiar a lã, né, e tecer o pano. Ou seja, todas essas coisas de pano que a gente vê hoje, de crochê, enfim, também foi inventado nessa época, né? Então percebam que, apesar desses homens serem maus e ruins, eles são inteligentes também. Percebam isso, tá? Então tá. Dominava a siderurgia e, por consequência, então, a mineração também. Também nessa época já tinha dinheiro, valores. Eles inventaram as armas aqui, né? Também tinha grandes projetos de engenharia, construção de cidades, monumentos. Também tinha tecnologias, não as que a gente tem hoje, mas tinham outras tecnologias, né? Há indícios que o homem já fazia esculturas, pinturas. Tanto é que tem várias pinturas em paredes até hoje, que existem até hoje, né? Por exemplo, homens lá desenhando eles, caçando um cervo ou lutando contra um dinossauro. Isso existe em paredes de cavernas. Depois a gente mostra isso aí. Isso existe. Se chama pintura rupestre, né? Então tá, e esses homens se espalharam pela Terra. E também, só para salvar aqui, né? Só para não falar que os caras do mal são inteligentes, os caras do bem também são geniais. E vamos falar de Adão um pouquinho. Adão, né, como eu falei para vocês, primeiro pecador, mas o primeiro penitente. Adão é santo, foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi o homem que inventou a escrita. Lembrando, tá, pessoal? A escrita é uma das coisas mais fundamentais do mundo. Todo estudo, todo o desenvolvimento histórico, todo o desenvolvimento intelectual, ele só pode crescer e ultrapassar os séculos porque existe uma coisa chamada escrita. A informação só pode passar porque existe uma coisa chamada escrita. Tudo que vocês olham ao redor de vocês foi escrito em algum caderno, está escrito em algum livro, tudo. Isso aqui que eu estou falando para vocês está escrito, está digitado num computador. O link que vocês acessaram é feito de caracteres, é feito de letras. Tudo, tudo. A escrita é uma das coisas mais fundamentais. E é só essa ideia de, nossa, eu vou criar um símbolo para esse som que sai da minha boca para eu poder escrever letras, caracteres que simulem sons que saem da minha boca para a pessoa poder ler aquilo e simular o som do que eu falei e, portanto, entender as palavras através de símbolos num papel. Isso é muito inteligente. Cara, isso é de uma inteligência tão gigante. E essa descoberta mudou o mundo para sempre. Mudou o mundo para sempre. Adão, outra coisa que ele inventou, ele dominava muito engenharia, então ele fez muitas tecnologias também, muitos instrumentos, muita coisa para construção, né? E o que é mais impressionante, e que também não é tão impressionante, já que Adão é simplesmente Adão, né? Adão é incrível. Adão criou várias artes liberais, né? O que são artes liberais? A gente vai estudar sobre isso mais tarde também. Arte liberal é tudo aquilo que o homem faz para o desenvolvimento do próprio espírito. Ou seja, olha a ideia de Adão. Cara, Adão é fenomenal. Mas, por exemplo, lógica, matemática, geometria, né, conhecimento aritmético, todo esse tipo de coisa, né? Falam que, São João Bosco fala, né? Que Adão teria inventado várias dessas atividades para desenvolver o espírito humano. Que como eu falei para vocês, a ignorância também é uma consequência do pecado. Então, a arte liberal é uma coisa fantástica. Porque ela ajuda a desenvolver aquela nossa sabedoria, aquele nosso espírito, a nossa inteligência para se tornar melhor, né? Mais parecido com como Deus tinha nos planejado no início, né? Então Adão também cria essas artes para treinar a mente das pessoas. Então é isso.
O mundo quer que a gente acredite que o homem aí veio do macaco, que era um bicho, que comia plantinha, que tinha medo e que era, enfim, vivia nas cavernas. Mas, na verdade, agropecuária, subproduto animal, mineração, metalurgia, siderurgia, arquitetura, engenharia, economia, cidade, entretenimento, música, pintura, escultura, agricultura, conhecimento sobre medicina natural, botânica, armamento bélico, estratégia militar. Cara, como é que os ateus querem reduzir um homem a um bichinho burrinho, entendeu? Na pré-história nem pensava, veio do macaco, mal ficava em pé. Cara, impressionante, tá? Simplesmente impressionante. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é a verdade. Ou seja, o ser humano sempre foi inteligente. O ser humano sempre teve intelecto e o ser humano sempre foi capaz. Inclusive, muitas das coisas que esses homens fizeram, hoje em dia nós não conseguimos mais fazer. E muita da sabedoria que esses homens tinham, esses homens que morreram afogados no dilúvio, nós não temos e nós não fazemos nem ideia de que eles tinham. Eles eram muito mais capazes do que nós, tá? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque eles vêm daquele tempo, como eu falei pra vocês, que era perto de quando o homem ainda tinha ciência infusa, de quando o homem tinha vivido com Deus, tinha vivido no paraíso. Então a sabedoria era muito maior. E provavelmente grande parte dos conhecimentos medicinais, conhecimentos da natureza que a gente tem hoje, sobreviveram com Noé na arca. Ou seja, são fruto desses homens que os ateus falam que são os burros, são bárbaros, etc. Então é tudo uma mentira. Tá? Então agora vamos falar sobre o aspecto mais espiritual da coisa, e que é a parte final da aula. Bem, como eu falei pra vocês, Lameque foi o primeiro bígamo, né, da história, então um pecador. Também foi um assassino também. Falei pra vocês que tinham bilhões de seres humanos na época, então tipo assim, tinha muita gente por aí, tinha muita cidade por aí, né? Tinham reis, tinham líderes, tinham pessoas famosas, tinham homens valentes, tinham homens inteligentes, então tudo isso, tá? Eram pessoas normais. Só que eram pessoas normais que foram destruídas pelo pecado. Pode falar. Se no dilúvio só sobrou Noé e a família dele ali, e ele é da descendência de Adão, Uhum. quer dizer que a gente não é filho de Caim? Exato. Exatamente. Genial. Mandou bem. Graças a Deus não sou filho de Caim, né? Graças a Deus. Exatamente. Isso aí mesmo. Só sobrou a genealogia boa. Só sobrou gente do bem, né? Mas então, como eu falei pra vocês, né? Aquela passagem, aquela frase inesquecível. Os filhos da luz não se misturam com os filhos das trevas. Porque a água não se mistura com óleo. E o que acontece quando tu mistura barro na água? O barro fica limpo ou a água fica suja? A água fica suja. E o que aconteceu é que de pouco em pouco, né, nessas centenas e centenas de anos que foram passando, os filhos dos bons começaram de pouco em pouco a sair, a se misturar com a galera do mal, né, aquela galera que eu falei pra vocês, onde reinava a irreligião. O que é irreligião? Irreligião significa, não que eles eram hereges, eles não eram hereges. Eles não eram ateus, não, eles não eram ateus. Eles eram irreligiosos, ou seja, Deus existe, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. É isso aí, é isso basicamente, né? Não é um ateísmo intelectual, é um ateísmo prático. É tipo, não, tô nem aí pra Deus. É isso aí. Então assim, esses homens eram absolutamente pecaminosos. Absolutamente pecaminosos. Eles eram homens brutais. Eles se matavam por qualquer coisa. As guerras eram gigantescas e eram incessantes. Cara, tinha guerra o tempo todo. O pessoal não parava de se matar. Não parava de se matar. Todo dia era um banho de sangue. Era uma animalidade completa. Completa. Eles eram totalmente impuros. Eles não tinham nenhuma virtude. nenhuma virtude. Então assim, o pecado destruiu a mente deles. Destruiu a mente deles. Eles não conseguiam mais enxergar com os olhos da graça, né? E, infelizmente, aqueles que eram bons foram cada vez mais se misturando com os ruins, até que chegou um ponto onde não tinha mais ninguém que era bom.
Ninguém era bom. Cara, isso. Ou seja, bilhões de homens, todos que existiam, não amavam a Deus, não estavam nem aí. E, claro, não acreditaram em Noé no futuro, né? Existe um cântico que está escrito na Bíblia, que foi dito por aquele mesmo Lameque, que eu falei para vocês, que é um assassino, que também é um bígamo, que é o seguinte, eu vou ler para vocês. Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, falando de si próprio, né? Escutai minha palavra. Matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Cara, isso aqui é absolutamente satânico. Absolutamente satânico. Ada e Sela são as mulheres com as quais ele tinha esse casamento duplo, né? Que é um pecado gravíssimo. E depois ele começa a se vangloriar como se ele fosse absolutamente fantástico por ser um assassino. Ou seja, o cara cantando, o cara escreve um poema. Eu sou um assassino. Eu sou um pecador. Pode falar. Quando eu tava estudando hoje de manhã, eu vi o que tava pesquisando pra ver mais sobre bígamo. Uhum. Aí eu vi que o primeiro casamento é válido, mas o segundo não é. Não é. Exato. Exatamente. Então aqui, o cara tá pecando, claramente, né? Porque nesse momento não existia isso. Não existia poligamia. Era uma só. Um homem e uma mulher, né? Deus sempre fez o homem para isso, para ser um só, né? E hoje em dia mais ainda, porque depois da vinda de Cristo, isso é muito reforçado. Muito reforçado. E então o relacionamento moderno, o matrimônio moderno, é conforme Cristo fez, né? Que é como Deus queria. Mas antes de Cristo, olha o que os caras faziam, entendeu? Olha o que começou a acontecer. É um absurdo. Então, claro, hoje em dia, onde o matrimônio não é só mais uma união natural, mas foi elevado a sacramento divino por Jesus Cristo, realmente, é um casamento até a morte, acabou, né? Então é muito mais severo do que as leis que estavam em vigor aqui, né? Só que mesmo assim, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é o primeiro caso dessa desordem, né? Primeiro caso dessa desordem. Então, e por fim, né, eu já falei pra vocês, então o cara se orgulha da vingança, o cara se orgulha do homicídio, ele ostenta a própria poligamia, né, como se fosse algo bom, e por fim ele zoa, ele debocha da cara de Deus, né? Ou seja, ele pega uma coisa, um ato de misericórdia de Deus, né? Quando lembra que eu falei pra vocês que Deus falou pra Caim que quem matasse ele seria punido 7 vezes? Então agora Lameque pega e fala, né? Como que brincando com isso, né? Ele perverte o sentido da misericórdia e transforma ele numa ameaça violenta, né? Então, tipo assim, não, quem tentar me punir tá lascado, né? Eu vou destruir o cara, porque eu sou o brabo, eu sou o assassino, né? Então 77. Deus disse 7. Ele disse 77, né? Então, brincando ainda com a palavra de Deus, né? Bem, e agora chegando bem no final, né? Já falei pra vocês que esses homens não acreditavam em Deus. Digo, eles acreditavam em Deus, mas eles se recusavam a dar culto a Deus e a obedecer a Deus. Se recusavam a seguir a religião natural, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Aqueles ensinamentos de Adão que passava oralmente, né? De pai para filho, de como nós devemos amar a Deus, de que nós devemos esperar, porque no futuro virá o Messias que vai nos salvar, que vai nos redimir do meu pecado, né? Adão falando. Então, esses homens não observavam, né? Lembrem-se, lá no início, nos primeiros 2 filhos, Caim e Abel, tinha um filho que os dois sacrificavam, ou seja, os dois seguiam a religião natural, mas depois... O que aconteceu aqui? Ah tá, apareceu uma coisa. Vai terminar em 15 minutos a chamada. Mas depois do assassinato, né? Caim parou de fazer os sacrifícios e todos os descendentes dele pararam também, né?
Por isso, cidade dos homens, mais uma vez, cidade dos homens. Então, bem, com o tempo, os filhos da luz foram se misturando com os filhos das trevas, até que todos se corromperam e todos viraram filhos das trevas. A fé, prestem muita atenção agora, a fé quase desapareceu da face da terra, e a promessa de Jesus Cristo e da Virgem Maria ficaria esquecida para todo sempre. Dentre os bilhões de homens, nenhum guardava fé. Só sobrou um justo entre todos os homens, que desafiou o mundo inteiro, cujo nome era Noé. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre Noé, sua vida, sua família, o dilúvio, a construção da arca, a sua pregação, a recusa de sua pregação e a construção desse mundo tal qual nós conhecemos hoje. Então é isso, pessoal. Foi um prazer. Eu vou passar agora o tema para vocês. Na verdade, está tudo escrito no Coda, mas eu já vou anunciar aqui para vocês. Bem, o primeiro tema, para vocês entenderem qual que é a dificuldade da metalurgia, ou seja, eu não vou nem falar para vocês a dificuldade de construir o metal, de fundir o bronze, de derreter o negócio todo. Não é nem isso que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mandar que vocês vejam um vídeo é um desafio, né? É um programa que se chama Desafio Sob Fogo, eu acho o nome, né? Não sei se você já conhece, mas é tipo assim, cara, é legal pra caramba. Os caras juntam, tipo, os grandes ferreiros do mundo, né? Poucos, e põem eles pra disputar entre si com uma série de desafios. E os caras têm que construir armas, né? Construir espadas, facas e tal. E aí eles fazem um monte de testes, assim, né? Qual que é a melhor faca, qual que corta mais, qual que fura mais, qual que resiste mais à porrada e tal. Eles fazem um monte de testes, né? Então eu vou pedir que vocês vejam isso, é um tema bem divertido. Um outro tema que pra mim é mais divertido ainda é um episódio de uma série também, que se chama Luta Jurássica, que é basicamente um programa sobre paleontologia, onde os paleontólogos, né? Paleontólogo significa aqueles que paleo é antigo, né? Então, eles estudam a antiguidade com base nos corpos tanto inanimados quanto restos de coisas orgânicas, né? Então, tipo, são esses caras que, nossa, olha aqui um vaso quebrado de uma civilização antiga, que legal. Olha um artefato. Mas esses caras também fazem outra coisa que eu acho mais legal ainda. Eles escavam ossos de dinossauro e de seres que não existem mais. Então, é um programa onde esses caras vão lá, eles cavam, só que a particularidade, o que torna esse programa tão especial é que, tipo assim, caramba, tem um ferimento nesse osso, né? Então eles começam a reconstruir a história de como foi aquela batalha entre os dinossauros, né? E eu escolhi um episódio pra vocês que eu achei bem interessante. Então, assim, tem toda essa parte científica, né, que com base nos ossos, com base na estatura, eles conseguem medir o tamanho do cérebro, conseguem medir a velocidade que o bicho corria, qual que eram as habilidades dele, e eles também fazem a luta dos bichos, né? Então tem ali tem a luta dos bichos, tá, sai sangue, é muito legal, é show de bola. Tá, então eu vou pedir que vocês vejam esses 2 episódios aí, tá? Só um aviso antes de vocês verem esse último, lembrando, quem fez isso foi um canal de TV, então assim, com certeza eles são evolucionistas, eles não estão nem aí pra história tal qual ela é de verdade, então eles estão contando ali a narrativa evolucionista. Milhões de anos atrás, antes de cair um meteoro, não existia o ser humano, e não sei o que, e a Pangeia, na verdade, demorou muito tempo para se dividir, e não foi durante o dilúvio. Então assim, eles partem desse pressuposto. Então já é um treino para vocês saberem separar o bom do mal, né? O joio do trigo. Vocês vão ver ali o que é bom, que é a parte do dinossauro, que é a parte da luta, é a parte da pesquisa em si, né, de tentar reconstruir como ele era a partir dos ossos e tal, especulação, essa parte é legal. Mas tudo que eles falam de evolucionismo, de que, nossa, tudo tem bilhões de anos e tal, isso aí joguem fora, descartem, tá? Pode falar. Esses vídeos você deixou lá no Coda? Deixei no Coda, sim. Tá. Mas eu posso mandar no Zap ali também. Deixei no Coda. Inclusive, um eu esqueci de botar no Coda, mas eu já tenho o link aqui, eu colo agora, assim que acabar a aula eu já colo lá. Então é isso, tá?
Lembrando, aqui nesse curso, a gente ensina a história verdadeira. Então, eu já falei para vocês que não tem pré-história, é pré-dilúvio que a gente fala. O homem, ele foi criado no máximo há 10 mil anos atrás, e o mais provável é que tenha sido há uns 6 mil anos atrás, mais ou menos. Essa é a opinião do Santo Agostinho, essa é a opinião da maioria dos santos. É isso que nós seguimos aqui, tá? É isso que a Sagrada Escritura dá a entender, tá ok? Então, assim, tudo que esses programas, palhaçada que vocês forem ver aí, né, tudo que é evolucionista, joguem no lixo. A nossa primeira aula foi detonando o evolucionismo. Então, assim, joguem fora esse lixo aí, tá? Então, é basicamente isso. E, por fim, a terceira parte do tema é que vocês façam o resumo. Simplesmente fazer o resumo, né? As anotações, o esquema, como vocês preferirem fazer. Eu quero que vocês descubram o método que vocês são mais capazes de reter, tá? Eu já percebi que vocês retêm melhor lendo o código depois, então leiam esse código aqui e façam as anotações de vocês. E aí me mandem quando tiver terminado a anotação, tá? É só isso, são essas 3 atividades. Ver um programa, ver outro programa e fazer a anotação, tá ok? Então, vamos terminar aqui com a nossa oração. E vamos dormir. No meu caso, eu vou jantar ainda. Eu não quis comer demais, porque quando o homem come demais, ele fica mais burro. Tá? Leva isso pra vida. Leva isso pra vida. Então eu comi só um pouquinho. Inclusive, eu saí 38 minutos do trabalho, atrasado. 38 minutos, eu fiquei lá fazendo hora extra. Tava trancado lá. E aí, cara, eu vim correndo. Fiquei com falta de ar. Mas deu tempo. Deu tudo certo. Vamos ver aqui. Oração para depois do estudo. Oração para depois do estudo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis pela luz do Espírito Santo, concedei que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e sempre gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos reunidos em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Estarei rezando por vocês, peço que rezem por mim. Um abraço e até semana que vem. Qualquer coisa, mandem no código aí, tudo, que eu vou respondendo vocês, tá? Prometo responder mais rápido, eu demorei muito esses últimos tempos aí. Mas é que eu tô muito ocupado. Mas eu confesso pra vocês que a minha atividade favorita da semana é isso aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Bisoto. Valeu pela aula. Tamo Obrigado. junto. Salve Maria.